Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a interpretação de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, basta você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, porque assim dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Aqui em Atos ele está nos falando sobre a introdução dada por Lucas, sobre a ascensão, e fala também sobre Matias preencher a vaga deixada por Judas. Fala que Matias foi escolhido no lugar de Judas que havia morrido. Atos dos Apóstolos 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que o juntou deles, e se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro do Salmo está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos,
Mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Somente até aqui. Irmão, para quem não sabe, Atos dos Apóstolos ele foi escrito pelo apóstolo Lucas. Lucas, ele foi um apóstolo que antes de ele se tornar apóstolo de Jesus, o que aconteceu? Lucas, ele era médico. E logo depois que ele se torna apóstolo, ele abandona o seu ofício de médico e ele se torna apóstolo ao lado de Jesus. Ele escreveu o caro Evangelho de Lucas e ele também escreveu o Atos dos Apóstolos. E aqui na introdução ele disse para o Teófilo, que era praticamente um homem que ele falava sobre o Evangelho, ele falou: Senhor, eis que desde quando Jesus ele começou seu ministério, anunciando para os seus discípulos o Evangelho, através do Espírito Santo, eis que eu tenho me esforçado para sempre anotar o que ele fez. Então Jesus ele está dizendo que, Lucas, ele está dizendo que desde que Jesus começou o seu ministério, o apóstolo Lucas, que era ele que estava falando, ele se esforçou em escrever tudo que Jesus tinha feito. Então ele fala para o Teófilo que ele havia escrito tudo que Jesus havia feito na sua caminhada. Então ele fala para o Teófilo: olha, Teófilo, eu escrevi tudo que Jesus ele fez durante a sua caminhada. Tudo que ele fez, tudo que ele praticou, tudo isso eu escrevi. Tudo isso que ele fez durante a sua caminhada, eu tenho escrito. E ainda mais depois ele fala ainda que Jesus, quando estava com ele, deu a instrução para os seus apóstolos. Quando nós podemos perceber nos evangelhos anteriores, que Lucas também está relatando aqui Atos dos Apóstolos, que Jesus, ele falou para os seus discípulos que eles não saíssem de Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, do qual a promessa havia dito. E aí ele fala ainda... Aí depois nós vemos ainda que aqui no capítulo 1, aí eles estão dizendo que os apóstolos, eles viram uma nuvem. E nessa nuvem que eles viram, Jesus entrou nela e foi arrebatado ao céu. Logo depois de Jesus ter dado a instrução para os seus discípulos para esperarem o Espírito Santo dentro do templo, dentro de Jerusalém, o que ele fez? Ele foi elevado ao céu. Depois de ele ter dado essa instrução para os seus discípulos, ele foi elevado ao céu. E todos nós sabemos que os 12 apóstolos, eles foram escolhidos para pegar até da Judéia, da Galiléia, de Samaria até os confins da terra, como Jesus nos disse. Então, ele falou para eles que eles deveriam pegar até da Galiléia, dos confins da terra de Samaria, e que também eles deveriam ficar esperando lá no templo, em Jerusalém, até que ele lhes enviasse o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faria eles entender as Sagradas Escrituras. Porque quem não sabe, o Espírito Santo, ele é o autor das Sagradas Escrituras. Então Jesus ele já estava falando isso. E aconteceu que depois de eles ouvirem essa instrução de Jesus, eles foram até o templo e começaram a ficar orando com as apóstolas dentro do templo. E eles ficaram orando e adorando a Deus no templo até receberem o Espírito Santo. Logo depois que ele recebe aqui o Espírito Santo, nós vemos que Pedro ele começa a dar o discurso. E ele começa a falar: ó irmãos, era necessário que Judas ele morresse. É necessário que um dentre nós, um que estava no meio de nós, que também fosse apóstolo, era necessário que ele traísse Jesus, para que então se cumprisse as Sagradas Escrituras que foi dita por Davi lá em Judas. E quem não sabe, também houve uma outra profecia de que Judas ele seria enterrado num lugar que seria conhecido como lugar do sangue, e foi o que aconteceu. Então Pedro, no seu discurso, ele começa a explicar: olha, era necessário de que Judas ele fosse morto, era necessário que ele entregasse Jesus para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. Então aconteceu, irmãos, que Judas ele se enforcou, e quando ele se enforcou, as suas entranhas todas saíram para fora. Como diz no livro de Salmos também, ele foi enterrado num lugar onde havia sangue. E ele falou ainda, para que se cumprisse as Sagradas Escrituras, era necessário que todos aqueles que ali estavam fossem e pregassem o Evangelho. Mas para isso também era necessário que houvesse mais um apóstolo. Então eles começaram a escolher entre dois daqueles homens, que era Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. E eles oraram: Senhor, você conhece os corações, nos mostra quem desses dois a gente escolhe. Deus mandou eles escolher Matias. Eles escolheram Matias e logo ele se juntou com os 11 apóstolos. Bom, isso eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei.
Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.